Olá a todos vocês, muito boa noite, noite do sábado, 26 de agosto de 2023, e nós, pontualmente, 8 horas da noite, aqui com você para trazer a notícia, a informação de tudo que acontece com as pessoas com deficiência do estado de São Paulo, de todo o Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos, você que esteve pela manhã curtindo um dos nossos shorts, a notícia em 1 minuto, você que acompanhou o doutor André Naves na manhã deste sábado, e nós, a partir de agora, vamos repercutir mais um assunto polêmico, um assunto em que foi destaque nos últimos dias em todo o Brasil. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara e lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás e visto uma camisa branca, a camisa do Diário PCD, no meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca do Diário PCD, informações e notícias, e do meu lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Comigo, na noite de hoje, a Ana Paula Navarrete Zíngaro, interpretando tudo em Libras para você que acompanha o Diário PCD. Ana Paula é uma mulher de pele morena, pele clara, tem um óculos com haste marrom e lente transparente, cabelo liso, preso na altura da nuca, ela está com uma camisa de manga curta preta, ao fundo um painel branco, e ela tem ela está sentada em um sofá com uma almofada cinza, é o que nós temos da imagem da Ana Paula, que interpreta tudo em Libras. Muito obrigado, Ana Paula, por estar conosco. Pessoal, nós tivemos nesta semana, né, a surpresa, né, uma notícia surpreendente do apresentador Fausto Silva, o Faustão, que estava com um programa na TV Bandeirantes, e o Fausto Silva já foi locutor esportivo, já foi repórter de campo, começou a carreira dele na transmissão do esporte. O Fausto fez um comunicado de que ele teve aí o agravamento do quadro de saúde dele, né? E ele anunciou que está numa fila do SUS para o transplante de coração. Ok, transplante de coração é algo muito grave. E esse transplante só pode ser feito pelo SUS, como ele disse. O que é que pode ter agravado o quadro de saúde de Fausto Silva a ponto de precisar fazer um transplante de coração? Nós somos em busca de entrevistar o médico especialista em nefrologia, Dr. René Santos Neto, que vai falar sobre tudo o que envolve este problema do Faustão. A síndrome cardiorrenal, a diálise e o que pode acontecer durante este processo de tratamento do Fausto Silva. Um alerta sobre os problemas renais, como prevenir para que o problema renal não acabe ocasionando um problema cardíaco. Você vai conferir tudo isso a partir de agora. Antes, o Roland vai trazer para a gente as imagens da Move Solução em Mobilidade, as imagens do Adalto Lima, apresentando uma das cadeiras da Move Solução em Mobilidade, e nós já voltamos, eu e a Ana Paula, com o Dr. René Santos Neto, da Fundação ProRenal. Fica ligado. Salve, salve, galera! Adalto Lima e mais uma novidade, Move. Olha só, essa motorizada aqui, né? Tem outras adaptações também que muita gente pede, com o pé bipartido, tá? Apoio de cabeça. E essa aqui é uma motorizada que tem um tilt. Eu vou mostrar para vocês o que seria esse tilt. Primeiro, a facilidade aqui, ó. Você já tirou o pé de voltar, ó. Tirou, até para se transferir para a cadeira. Vou dobrar aqui. Cadeira muito leve, motorizada. Para fechar ela, basta pegar aqui na alavanca, ó, tá vendo? Dobra o encosto. Se precisar tirar com apoio de cabeça, tranquilo e regular também com todas as regulagens. Vamos lá. O que é um tilt, Adalto?
introduzir aqui. Essa inclinação que ela faz pelo controle, vou ligar a cadeira, aperta o botão e ó, tá vendo? Para mudar a posição do cadeirante, até para poder distribuir mais o peso, evitar escalas, tá vendo? É que eu tirei o ponto de cabeça, você deita com a cabeça aqui, ó, e vai. Agora tem essa inclinação, para voltar, tranquilo. Vamos voltar aqui que eu vou te mostrar como ela fica compacta para transporte. Tem a buzina normal, motorizada, tranquilo. Vou transportar. Tirei. Tem um antitombo, que também é removível. Dá para tirar aqui, ó. Apertou um botãozinho. Tirou o antitombo. Quero deixar no manual. Basta levantar. Aí ela tira. Aqui na alavanca. Eu deito ela. Tá vendo? Deixa ela compacta. Ela fica levíssima. Ó. Para quando o patrão poder transportar. Essa é outra novidade da Move Light, agora com tilt. Quer saber mais sobre a cadeira? Fala aqui com a equipe da Move, Solução e Mobilidade. Grande abraço, Adalto Lima. Bom, como eu disse, vamos tratar deste assunto que pegou a todos de surpresa no Brasil e no mundo, o fato que envolve o Faustão, o apresentador de TV, o Fausto Lima, né? Fausto Lima, é isso mesmo? É Fausto Lima? Não sei se você lembra. Fausto Silva. Silva. O nome do Faustão é Fausto Silva. Oi, Faustão. E o nosso convidado é o Dr. René Santos Neto, médico, especialista em nefrologia, médico nefrologista da Fundação Pró-Renal, vice-presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia, membro do Departamento de Ensino e Titulação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, professor de medicina. Doutor René, seja muito bem-vindo ao Diário PCD. É uma alegria recebê-lo na nossa transmissão e falar deste assunto que pegou a todos de surpresa. Muito obrigado por estar conosco, doutor René. Se o senhor puder fazer já a sua audiodescrição, eu agradeço imensamente. Perfeito. Muito obrigado aí pela apresentação, Abraão. Obrigado pelo convite do Portal PCD, né? Gostaria aqui só de me apresentar. Então, sou médico nefrologista, né? Sou formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? Especialista em nefrologia pelo Hospital Santa Casa de Curitiba, né? E titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, como você já comentou anteriormente, eu sou vice-presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia, atual membro do Departamento de Ensino e Titulação da Sociedade Brasileira de Nefrologia e sou mentor pela Sociedade Internacional de Nefrologia também. Professor de Medicina das Faculdades Pequeno Príncipe, né? E também atuo como médico nefrologista aqui na Fundação Pró-Renal e também sou servidor público do município de Curitiba, aqui no Paraná. O doutor René, para quem está acompanhando a nossa transmissão, ele é um homem de pele branca, barba bem cerrada, cabelos escuros, penteado para trás, sobrancelha escura. Ele usa um fone de ouvido branco, está com um jaleco branco, uma camisa rosa, ao fundo uma parede com algumas imagens, em destaque uma imagem de Nelson Freire. Esse é o doutor René Santos Neto, que vem falar com a gente sobre síndrome cardiorrenal e diálise. O que isso tem a ver com a situação do Fausto Silva? Muito bem. Então, vamos lá. Então, é importante a gente destacar, né, primeiramente, destacar a questão do Faustão, né, que é um paciente hoje, ele é um paciente portador de insuficiência cardíaca grave, né? Não é a nossa especialidade, mas acabou entrando dentro da nossa especialidade devido à necessidade de terapia renal substitutiva que o Faustão vem passando, né? Então, o que acontece? O Faustão é um paciente cardíaco já grave, de longa data, pelo que consta, né? Pelos que a gente vem vendo dos boletins aí da unidade hospitalar que vem acompanhando ele, né? E pela evolução do quadro clínico dele, né? E devido aí à falência cardíaca, né? A gente fala muito de falência renal, mas nesse caso a gente vai estar falando de falência cardíaca, devido à falência cardíaca. E quando eu falo de falência cardíaca, que o tratamento medicamentoso do Faustão está sendo insuficiente para manter a função adequada da parte cardíaca dele, né?
aí você tem uma situação que é aquilo que a gente chama de síndrome cardiorrenal. O que é síndrome cardiorrenal? É quando o coração, quando ele passa a não funcionar direito, ele começa a afetar o rim também, né? Então, a gente separa em 4 tipos de síndrome cardiorrenal, e no caso, o que o Faustão está tendo é o síndrome cardiorrenal tipo 1, que é quando a insuficiência cardíaca aguda, quando o problema cardíaco agudo acaba acarretando uma lesão renal aguda. E nessa circunstância, o paciente está passível da necessidade de uma terapia renal substitutiva, que é, no caso, a hemodiálise, né, o rim artificial, né, que muitos aqui, né, da audiência já devem ter ouvido falar, né? Então, no caso do Faustão, o que acontece assim, que o coração dele está começando a acumular muito líquido no organismo, né? Está começando também a fazer com que o rim comece também a ficar congesto, comece a ficar com muito líquido, comece a ter uma baixa perfusão, e essa baixa perfusão piora a performance do rim. Nessa piora de performance do rim, obviamente, o rim começa também a ter a falência renal em conjunto, por isso que a gente chama de síndrome cardiorrenal, né? E aí essa perda de função, à medida que o rim começa a perder função, que o rim começa a não conseguir eliminar o excesso de toxinas, o excesso de líquidos do seu organismo, começa a haver aquele estado que a gente chama de hipervolemia, que é o acúmulo de líquidos. E essa hipervolemia, quando ela passa a ser refratária, ou seja, que ela passa a não responder aos tratamentos, e principalmente quando o paciente começa a reduzir o débito urinário, ou seja, ele começa a fazer menos xixi, aí existe a possibilidade da necessidade de terapia renal substitutiva, que é o que vem acontecendo com o Faustão. Então, no caso do Faustão, ele está numa situação em que, para poder manter a homeostase do organismo, para manter a condição clínica dele, a gente tem que fazer diálise para ele. Aí eu não sei exatamente qual é o detalhe, se ele está fazendo diário, se ele está fazendo intermitente, né? Mas aí ele tem que fazer, os médicos da equipe dele provavelmente eles devem estar determinando essa periodicidade de procedimento, né? Mas aí a questão é que ele precisa manter fazendo esse procedimento de terapia renal substitutiva para que ele possa se manter saudável para fazer a ponte aí para possivelmente ser submetido a um transplante cardíaco. Doutor, no atual estágio, é claro que a equipe médica divulga parte daquilo que o paciente, né, está enfrentando, mas diante da situação que a equipe divulgou, daqui a pouco pode até ser necessário também, além do transplante de coração, o transplante renal também, diante dessa insuficiência que ele está enfrentando nesse momento? Então, no caso do transplante cardíaco, já está muito bem posto, né? A equipe colocou de maneira bastante firme a necessidade de transplante cardíaco, e lembrar que o transplante cardíaco ele é ofertado pelo SUS exclusivamente, e existe uma explicação para isso, né? Até não só pelo financiamento, da maneira como é feito o financiamento do transplante no país, né? Que é uma política estratégica do Ministério da Saúde, e isso já não vem desse governo, já é uma política de saúde que já vem desde os primórdios do SUS, né? Cabe aqui a gente ilustrar e ressaltar de que o Brasil, se não o maior país transplantador do mundo, mas um dos maiores países transplantadores do mundo. São Paulo, inclusive, é referência mundial quando a gente fala de transplante cardíaco, transplante de rim. Basta a gente lembrar do transplante cardíaco, a gente lembrar do nosso saudoso Dr. Adib Jatene, né, um dos grandes, digamos assim, baluartes aí na questão aí da cirurgia cardíaca, do transplante cardíaco, o Dr. Zerbini também, a gente também lembra aqui também, né, dessas pessoas importantes aí no desenvolvimento do transplante cardíaco, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar nesse sentido. E no caso do transplante renal, ainda não dá para a gente afirmar com toda certeza se o Faustão vai necessitar de um transplante renal, porque pode ser que ele tenha aquilo que a gente chama de função renal residual. Pode ser que à medida que ele faça o transplante cardíaco, ele melhorando as condições cardíacas dele, ele consiga ter uma função renal residual que não haja necessidade dele precisar fazer o transplante cardíaco ou permanecer em diálise, né? Então, existe essa possibilidade. A síndrome cardiorrenal tem essa particularidade, né? Quando você consegue melhorar o status cardíaco do paciente, quando você consegue melhorar a performance cardíaca desse paciente, existe a possibilidade que esse paciente não necessite de diálise ou de transplante renal, que a diálise e o transplante renal são consideradas categorias de terapia renal substitutiva. É importante a gente ressaltar esse ponto, né? Eu e a Ana Paula Navarrete, que está interpretando tudo em Libras, nós estamos entrevistando o Dr. René Santos Neto, médico especialista em nefrologia. Por sinal, o Dr. René tem, dentro da Fundação Pro Renal, eles atendem cerca de 6 mil pacientes por ano e desenvolve campanhas educacionais nas empresas, escolas e comunidades para conscientização e prevenção
das doenças renais. Aqui na descrição tem o site da Fundação ProRenal e também como você acompanhar a Fundação ProRenal no Instagram. E eu fiquei muito surpreso, eu até comentei com a minha esposa, de que eu fiquei muito surpresa com essa informação do Faustão, não é? Mas eu acho que isso vem como um alerta para toda a sociedade brasileira, não é? Além dos tratamentos, no caso do Faustão, como a diálise, o que é que nós podemos, né? Eu acho que eu ainda não tenho um problema renal, uma síndrome cardiorrenal. Mas a partir do que eu vi com o Faustão, eu passei a imaginar, eu acho e já estou procurando ver se eu não tenho esse problema, não é? Quais são as principais medidas preventivas que nós devemos tomar, doutor, para não chegar num momento como, por exemplo, chegou o Fausto Silva? Isso aí, muito boa pergunta, Abrão. Obrigado aí por ter levantado esse tema. A prevenção passa, primeiro, logicamente, por ter uma vida saudável, né? Então, a gente tem uma alimentação saudável, evitar o excesso de sal, evitar o excesso de proteínas de origem animal, carne vermelha em excesso, né? Praticar atividades físicas regularmente, né? Então, a vida saudável é uma condição de base para que a gente evite complicações cardiovasculares ao longo da vida, né? Para pacientes que já são hipertensos e diabéticos, esse cuidado se redobra, né? Então, aí o controle adequado dessas condições de base, da hipertensão e do diabetes, que representam mais de 70% dos casos de doença renal crônica, né? Ela é fundamental para que a gente possa evitar a progressão da doença, né? Então, é fundamental que faça seu tratamento com as medicações, com os antihipertensivos, com as medicações para os diabetes de maneira adequada. Além disso, a gente recomenda nesse público em especial, né, que se coletem pelo menos anualmente 2 exames, só precisa desses 2, né? O exame de creatinina sérica, tá? Que é um exame que eu consigo visualizar a função renal desse paciente, inclusive é um exame que a gente fica até assustado de saber o grau de desconhecimento da população sobre o exame de creatinina. O pessoal sabe fazer exame de hemograma, sabe fazer exame de parcial, mas não fala da creatinina. A creatinina é super importante. Eu acho o exame de creatinina mais importante, inclusive, do que o exame de colesterol, porque quando o paciente já tem alteração de creatinina, o risco cardiovascular, né, o risco desse paciente ter um infarto, ele ter um derrame, é muito maior no paciente que tem uma creatinina alterada do que um paciente que tem um colesterol alterado. Sabia disso, Abrão? É interessante isso. Não sabia. Olha, obrigado, doutor. Olha. Essa é uma bela informação. Assim, você tem um amigo meu, amigão mesmo, ele é lá do Rio de Janeiro, doutor, o nome dele mudou até o nome dele para Edson da creatinina. É tão importante que o exame é. Né? E o Edson, ele tem uma militância aí nessa parte, ele já faz mais de 30 anos que ele tem essa militância para conscientizar as pessoas em relação à questão do exame de creatinina, né? Justamente mostrando a importância, né, dessa questão de como a creatinina, porque se você já tem alteração da função renal, a alteração da função renal, ela vai aumentar em até 4 a 5 vezes o risco cardiovascular, ou seja, você vai ter 4 a 5 vezes mais chance de infartar ou ter um derrame se você tiver problema renal do que no paciente comum. E o segundo exame que é importante é o exame de parcial de urina, porque o exame de parcial de urina ele vai mostrar se você tem algum dano dentro do teu glomérulo, que é a parte que faz a filtração do rim. Então, se você vai ter uma perda de proteína ou presença de hematura. Então, se você fazendo anualmente, né, um paciente hipertenso diabético que faça creatinina sérica e parcial de urina, você já vai estar conseguindo fazer a detecção de um problema renal de maneira precoce. E aí, você tendo essa detecção do problema renal de maneira precoce, você consegue fazer as mudanças, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, para que o paciente possa evitar a progressão da doença renal. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, inclusive estão surgindo novas ferramentas do ponto de vista de tratamento, a gente consegue reduzir essa velocidade de progressão da doença renal em mais de 50%. Então, um paciente que necessitasse de diálise em 5 ou 7 anos, você consegue fazer com que esse paciente precise em 10, 12 anos de um procedimento dialítico, ou quiçá não precise. Né? Então, por isso a importância da detecção precoce da doença renal crônica. O doutor René parece que está falando para mim aqui, porque diabético, como eu sou, diabético, sabe, com insulina, são esses cuidados que eu procuro ter. Mas, caminhando já vamos voltar a falar com o doutor René em outros momentos, com outros temas, nós estamos falando sobre a repercussão do caso do Fausto Silva, do Faustão, não é? Que essa semana aí anunciou a necessidade do transplante de coração. Mas também estamos falando sobre os problemas renais. E aí eu queria saber, doutor, quais são os principais sinais
de alerta que as pessoas devem estar atentas para buscar ajuda médica em relação ao problema renal? Exatamente. Muito boa pergunta, Abraão. E é importante a gente ressaltar que o rim ele não dá muito recado, tá? O rim, sim, quando ele está dando recado, é porque a coisa já está pegando feio, já, sabe? Então, assim, por isso que a gente faz muita questão de enfatizar os exames aí, esses exames contínuos, esse exame de creatinina e parcial de urina, que é onde a gente consegue, de fato, pegar precocemente. Mas quando que a gente sabe que o paciente começa a fazer problema do rim, que está deteriorando de maneira complicada, vamos dizer assim, né? Seria quando o paciente começa a inchar demais, quando ele começa a reter muito líquido, ou quando ele começa a apresentar anemia, né? Que ele começa a ficar com a pele pálida, né? Que daí são complicações associadas à doença renal. Ou pacientes mais idosos que acabam sofrendo quedas e têm mais facilidade para formar fraturas também, que aí são sinais e indícios de doenças ósseas, né? É importante também ressaltar aquilo que eu falei para vocês, a questão, né, do risco cardiovascular. Então, pacientes que possam ter apresentado infarto, que apresentem infarto ou derrames, né, com mais frequência, também é importante investigar a função renal desse paciente para ver se não está tendo uma deterioração da função renal também. Pacientes que estejam emagrecendo, pacientes que estejam perdendo peso ou que estejam apresentando algum grau de dificuldade para se alimentar, que pode ser um excesso de ureia, que é uma toxina do organismo que não consegue ser secretada à medida que você começa a perder a função renal. Então, a doença renal crônica, à medida que ela vai avançando, ela vai apresentando mais sintomas, que são esses sintomas que eu citei para vocês aqui. E só que o problema aqui que é que quando ela começa a apresentar sintomas, em geral, não é bom porque já está numa fase mais avançada da doença e se torna mais difícil o manejo. Então, por isso que eu faço questão e ressalto mais uma vez aqui o recado de coletar a creatinina pelo menos uma vez por ano. Creatinina e o parcial de urina pelo menos uma vez por ano, que eu acho que do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de prevenção, é a nossa melhor estratégia. É um exame super barato, tem disponível no SUS. Mesmo que você não queira pedir no SUS, você pode pagar, é um exame que não custa caro, uma medida assim de carinho que você tem pela tua saúde quando você faz um exame desse, porque quando você consegue chegar no nefrologista no estágio inicial ou moderado da doença, nós temos ferramentas para melhorar a progressão da doença. Então a gente tem medicações novas surgindo no mercado a preços acessíveis e disponíveis pelo SUS também, né, que a gente consegue introduzir para os pacientes e fazer reduzir a progressão da doença, né? Legal. Bom, nós entrevistamos o Dr. René Santos Neto, e é o seguinte, eu sei que deve ter dúvidas que você ainda não conseguiu esclarecer nesses minutos aqui, nessa entrevista, mas eu quero dizer a você o seguinte, www.pro-renal.org.br ou @Fundação Pro Renal no Instagram, você vai ter mais informações sobre tudo isso que nós conversamos agora com o Dr. René, partindo daquilo que está acontecendo com Fausto Silva, da situação dele, mas levando também para o problema renal. Doutor René, muitíssimo obrigado. Fica o convite já para uma próxima oportunidade, e aí a gente falar sobre o problema renal e a pessoa com deficiência. Será um grande prazer. O cadeirante. Fica o convite feito, doutor René. Será um grande prazer. Só marcar, estaremos juntos, tá? E mais uma vez ressaltar aqui, obrigado por divulgar aqui a Fundação Pro Renal, divulgar o Instagram, divulgar o nosso site e colocar aqui que caso, na região aqui de Curitiba, que os pacientes queiram marcar, a gente é referenciado pelas unidades básicas de saúde para fazer consulta especializada na parte de nefrologia, principalmente para pacientes que já têm doença renal crônica mais avançada, mas se os pacientes também assim desejarem, nós temos uma clínica popular, que é o telefone 41 33 12 5414, em que eles podem também agendar as consultas a preços populares também. E como você já falou na transmissão aqui, a gente também tem um setor de prevenção que realiza palestras e feiras de saúde, caso as empresas, né, queiram, e as escolas também queiram promover atividades com a gente. O telefone é 41 33 12 5400, tá? Que a gente vai estar à disposição aí para fazer esse trabalho de prevenção e orientação aí da comunidade. Não se preocupe se você não conseguiu anotar os telefones que o doutor René disse. Está aqui na descrição do vídeo, todos os telefones, todas as informações. Doutor René, muitíssimo obrigado. Ana Paula Navarrete, muito obrigado por estar conosco na transmissão da noite deste sábado, 26 de agosto. E nós vamos seguindo em frente com mais informações. Domingo, 8 horas da noite, pontualmente, estaremos novamente com outras informações.
Obrigado a todos vocês. Se possível, compartilhe essa transmissão, deixe o like, o joinha e leve esta informação para mais pessoas. Muito obrigado, gente. Valeu, tchau. Um abraço. Obrigado, doutor Renê. Obrigado, Ana Paula. Até mais.